céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Web Rádio Estação da Luz, nossa Rádio Comuna Paz, Rio Grande do Norte, Natal. Desde já, desejamos agradecer a todos vocês por nos acompanharem, bem como a Web Rádio, a nossa Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe esses momentos que teremos de reflexão em torno da vida e obra de Leon Denis, que é o nosso mergulho no pensamento de Leon Denis. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia, Valéria, Terezinha. Boa noite, meus amigos que estão nos assistindo. Mais uma quinta-feira que nós estamos juntos aqui no Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Agradeço essa oportunidade, a Rádio Web Estação da Luz. Agradeço a vibração de todos os amigos. Agradeço as casas espíritas coligadas, irmãs. Estamos juntos nessa mesma empreitada, seguindo o caminho do Senhor Jesus. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz. Tudo bem, gente? Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Tavares. Boa noite, companheiros. É uma alegria estar aqui de novo com vocês para a gente conversar um pouco sobre o pensamento do nosso querido Leon Denis.
E agradecer à Web Rádio por essa oportunidade, ceder esse espaço, sempre com tanto carinho. Obrigada, gente. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Terezinha. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos vocês que estão conosco hoje nesse estudo sobre Leon Denis. Que as forças do bem, da paz e da luz nos orientem nesse estudo para que todos nós possamos aproveitá-lo ao máximo. Luiz, você pode seguir com o Evangelho e a prece, por favor? Sim, vamos abrir o Evangelho aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12, motivo da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores desse mundo são pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao querido Mestre, Senhor Jesus, pela oportunidade que concedeu a essa existência, pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para a divulgação do pensamento do Senhor Leon Denis. Agradecemos a toda a espiritualidade e pedimos amparo, vibração, proteção, para que o nosso pensamento, em conjunto, possa alcançar a elevados padrões de vibrações, que possamos emanar paz, harmonia para os lares de todos aqueles que estão nos ouvindo, prestando atenção a essas palavras de Leon Denis, nosso querido mestre missionário do Senhor Jesus. E assim pedimos licença ao querido mestre do Senhor Jesus e a Deus nosso Pai para darmos início aos nossos ensinamentos e curso dessa noite. Graças a Deus. Daremos continuidade, na noite de hoje, ao estudo da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Para os amigos que estão nos acompanhando a partir de hoje, pela primeira vez, queremos esclarecer que o nosso estudo prende-se às obras de Leon Denis. É o projeto Um Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Nós já passamos pelo bloco biográfico, onde apresentamos um pouco da obra, da vida de Leon Denis, e agora começaremos a estudar superficialmente, é um mergulho mesmo, um breve mergulho em cada obra de Leon Denis. E as obras nós agrupamos em blocos, seguindo a orientação até que a autora Luzia Helena Matias nos colocou no último capítulo da sua obra Cenas da Vida de Leon Denis. Então, o primeiro bloco que estamos apresentando é o bloco histórico. E a primeira obra do bloco histórico é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que nós terminaremos na semana que vem, quando, na semana seguinte, iniciaremos a reflexão em torno da obra Joana d'Arc, Médium, com o nosso querido amigo Paulo Sérgio, né? Então, hoje nós conversaremos acerca dos capítulos 10 e o capítulo 11. O capítulo 10 tem como título Considerações Políticas e Sociais, o papel da mulher, a influência céltica, as artes, liberdade e livre-arbítrio. Ao longo das últimas semanas, nós conversamos bastante acerca da cultura, né? Da cultura céltica, acerca também do druidismo, né? Das diferentes formas, né? Que nós sabemos que os druidas eram divididos em 3 classes. Então, hoje, nós iremos apresentar as últimas considerações acerca dessa sociedade que tanto nos ensina, que tanta contribuição deixou
para a vida espiritualista da humanidade. Porque quando nós estudamos o druidismo, nós verificamos muita similaridade com a doutrina espírita. Então, vamos hoje conversar um pouco sobre as considerações políticas e sociais dessa grande sociedade, né, que ocupou durante muito tempo e ainda ocupa, né, grande parte da Europa e Ásia Menor, né? Então, considerações políticas e sociais. Vamos ver que nesta noite quem será o nosso companheiro que apresentará. Não, vou ficar com dessa parte política e social, e até nós já conversamos bastante ao longo do tempo sobre essa parte social dos celtas, né? Os ensinamentos que desenvolvia, eles tinham um alto grau do sentimento de direito, eles tinham essa noção de independência, de liberdade, isso era uma questão nata deles. Em contrapartida, eles falhavam um pouquinho, ou demasiadamente, nas qualidades pacíficas, nas qualidades afetivas. Era um povo, os gauleses, sabiam ser livres, tinham uma consciência assim, de liberdade, mas aquela consciência da fraternidade nacional, de união, eles ficavam um pouco a desejar. Até porque a região era muito grande, a Gália. E naquela região que tinha uma fronteira com a Alemanha, onde era um corredor de invasões, as comunidades eram mais unidas. Mas ao longo da Bretanha, que ela vai chegando para o lado do Oceano Atlântico, eles eram bem espalhados. Então a unidade ali se perdia um pouco. Entretanto, os druidas, como já descreviam diversas vezes, eles gostavam de ficar longe das grandes comunidades e se retirar da natureza. A natureza, para eles, era um grande santuário. E isso facilitava o seu relacionamento com o mundo dos invisíveis, vamos chamar assim. E eles se baseavam bastante nesse mundo dos invisíveis para poder nortear a sua vida encarnado, a sua vida entre os mundos dos visíveis. Isso era um fato assim, muito interessante, porque um mundo mais ou menos ia regulando o outro, e tinha uma grande influência. Agora, essa influência toda do mundo invisível não deixava não chegou a ponto de inibir, vamos chamar assim, as suas paixões que eles tinham, uma raça muito jovem, ardente, sem muito experiente, tinha muita vitalidade, então tinha algumas paixões, tinha paixões na área das guerras e tudo mais. Então, os povos gaulês, eles tinham essa noção de liberdade e união, e tinha também esse ímpeto forte. Mas uma coisa era muito interessante, todo mundo votava, e todo mundo tinha o mesmo direito. Até porque essa ligação com o invisível, eles tinham essa noção que todo mundo era igual, já todos vamos morrer e vão ser iguais. Então, essa noção de igualdade entre eles e liberdade já existia, e todos votavam igualmente para o Senado, distribuíam as leis eram comuns para todas as repúblicas e tudo mais. E isso já ia formando, essa cultura foi formando. Você vê que até que na França nós temos o grande lema da liberdade, igualdade, fraternidade. Isso vem lá das origens, acreditamos que vem lá das origens dos gauleses. Mas as leis gaulesas, elas declaravam, podemos dizer assim, elas diziam assim, que a nação era superior do que acima do indivíduo, de um único indivíduo. Então, essa liberdade de voto, ela fazia uma questão social mais harmônica.
Claro que tiveram alguns deslizes, tiveram assim, eles tinham também, em algumas comunidades, eles tinham os chefes eles tinham uma aristocracia, eles guardavam algumas riquezas que a parte popular não tinha, e quando esses chefes eles morriam, eles enterravam junto com toda a riqueza. Existia uma decadência também dentro da civilização, mas teve esse marco forte da igualdade, da liberdade, todo mundo não ter esse sentido de casta, todo mundo é igual, todo mundo vota, e todo mundo tem esse interesse do bem comum. Eu acho que isso que ficou mais marcante, Nilceia, no que podemos falar sobre a política social deles. Obrigada, Luiz. Nós já conversamos em outros encontros acerca do papel da mulher na sociedade espírita, na sociedade céltica. Mas agora Leon Denis, ele apresenta-nos, né, com mais propriedade. Então, vamos conhecer um pouco mais da atuação, do papel da mulher nessa sociedade tão importante, principalmente para nós espíritas, que tanto tem a nos ensinar, que tanto nos ensina. Então, vamos conhecer, porque quando nós abordarmos também a obra No Invisível, na primeira parte, Leon Denis, também, no capítulo 7, ele tratará não da mulher na sociedade, né, celta, mas da mulher e o espiritismo. Então, vamos conhecer um pouco o papel da mulher nessa sociedade, quando em outras sociedades da época, a mulher tinha um papel bastante inferiorizado. Quem pode falar sobre a mulher na sociedade céltica? Eu falo, estava só liberando aqui o microfone. A mulher, como o Luiz, né, bem disse, eles tinham, na sociedade céltica, eles tinham a parte da igualdade. Então, a mulher era considerada com os mesmos direitos que o homem. Ela era muito honrada, muito respeitada, ela podia escolher o esposo, ela tinha direito a metade dos bens em comum, ela era responsável pela educação dos filhos até a idade militar. Se a gente lembrar que a sociedade céltica entendia a educação como uma coisa mais importante de tudo, esse papel, para ela desempenhar, porque eles a consideravam muito. E também tinha uma coisa assim, bem interessante, porque, às vezes, a mulher ela era responsável, ela era encarregada de funções oficiais, e ela trabalhava na diplomacia. Aí ela resolvia problemas árduos, controlava conflitos graves, e aí, se a gente lembrar, o Luiz até falou, que a sociedade, os celtas, eles tinham aquela coisa gaulesa, sociedade de briga, de estar sempre disposto a ir às armas, né, aquela coisa, né, menos pacífica, mais belicosa, mais agitada. Administrar esses conflitos não devia ser nada fácil. E elas estavam ali, elas eram, assim, encarregadas dessa atividade. Então, vocês vejam que, assim, não digo que seja deferência, não, mas eu acho que identificação, né, das qualidades possíveis, né, também, como os homens, para resolver esses conflitos. E o Leon Denis diz também que, assim, que ela tinha uma preocupação, que a castidade, o texto que ele diz é o seguinte: sua castidade igualava a sua coragem. Isso tinha a ver com aquelas muitas batalhas, que haviam derrotas, acontecia, vendo muitos. E, com isso, elas tinham muito medo de ficar nas mãos dos soldados, né, dos excessos dos soldados, e, às vezes, até, né, se lançavam em situações assim, de mais perigo, até preferindo a morte do que cair nas mãos daqueles excessos, que elas tinham muitas opções. E o Leon Denis diz o seguinte também, que o que dava a real medida desse respeito, de tudo isso, era porque a parte que estava reservada ao sacerdócio, porque as druidisas, elas realizavam oráculos, elas presidiam cerimônias de culto, tudo isso. Então, isso para eles, é muito importante. E aí eles dizem o seguinte,
Aí o Leon Denis também ressalta, enquanto outras religiões denigriram a imagem da mulher em funções de seus dogmas, alguns, da vinculação com o pecado, a sociedade gaulesa, muito pelo contrário, ele entendia essa conexão com o mundo invisível como uma coisa assim, muito tranquila, era uma conexão, uma facilidade que elas tinham de fazer essa conexão, de identificação, de trazer as informações para eles, não viam como uma coisa errada. E aí ele também menciona que nas ilhas do Oceano Atlântico, existiam vários santuários onde praticava a evocação dos mortos. E aí ele também ressalta, em função até dessas outras religiões, a gente sabe que ao longo dos séculos, todos os seres humanos, né, as imperfeições, tomando decisões equivocadas. E essa parte de denegrir a imagem da mulher, só séculos depois é que foi sendo reconhecida, tal. E mesmo assim, para devolver o papel predestinado. Aí ele lembra de Joana d'Arc, ele diz assim, Joana d'Arc e outras mulheres, quando morreram na fogueira, por conta desse acesso que elas tinham, essa facilidade, que era um dom que elas tinham recebido, mas que fazia com que elas tivessem intuições, que elas dessem as informações, e para eles, para a época, isso não era uma coisa correta, uma coisa boa. E aí ele diz que só o espiritualismo moderno, já, para frente, é que trouxe a possibilidade de se entender que esta conexão feminina, que o Lenin está falando sobre, a gente está falando do papel da mulher, é que era uma coisa equilibrada, não era uma coisa errada, ou do mal, ou não do bem. Essa conexão era simplesmente a intermediação do mundo visível com o mundo invisível. E aí começa a se resgatar. E o que os gauleses já entendiam como simplesmente uma habilidade, isso vem sendo resgatado já séculos e séculos depois que com as faculdades psíquicas da mulher, entender que era uma faculdade psíquica. E que tanto na parte da experimentação como na parte das revelações se tornou muito importante no futuro, depois dessa situação das fogueiras e de tantas outras situações não tão boas. É interessante, o Valéria, que aí nós vamos entender o sacrifício, a execução de várias mulheres médiums pela Inquisição, porque era algo natural o exercício da mediunidade naquelas áreas ali. Quando nós falamos em oráculo, nós estamos falando em médiums, sendo intermediário, fazendo a intermediação com o mundo invisível, trazendo-nos mensagens. E aí nós vamos encontrar porque o mundo céltico valorizava o papel da mulher, inclusive na religião, na mediunidade. Aí vem a Igreja Católica, a partir que Júlio César tomou, dominou aquela área toda, o mundo céltico. Aí depois vem o cristianismo, logo depois, séculos após a imposição da Igreja, e aí a execução de várias e várias médiuns, promovendo um silêncio, um silêncio na comunicabilidade entre os dois planos. Nós estamos vendo aqui no chat duas perguntas que nós responderemos no final da apresentação, tá bom, meus queridos? Então, alterando um pouquinho o título, porque na ordem do título do capítulo 11, nós conversaríamos um pouco agora sobre a influência céltica, mas vamos falar um pouquinho da arte, porque a influência céltica é diretamente relacionada à liberdade e ao livre-arbítrio, que nós vamos ver que esses dois temas, o quanto eles influenciaram várias civilizações, vários povos. Então, vamos conversar inicialmente um pouquinho sobre as artes. Eu poderia dizer para você, Nilce, que as artes, ela também com as artes, ela vem de uma intuição, às vezes, da pessoa, ou de inspiração que desce,
ela também recebe uma influenciação de todo aquele magnetismo que aquela área ela teve. Isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E Leon Denis fala, né, que essa cultura ela teve um braço muito forte na filosofia, mas também teve um braço muito forte na arte. Tanto que ele diz que o gênio céltico manifesta através das diversas formas, sob a forma de arte, e, sobretudo, na parte da poesia e na parte da música. E mais na parte da música, ele influenciou, não, é porque a Alemanha, não vamos sempre lembrar, a Alemanha fazia fronteira. Ele influenciou povos, como influenciou a Alemanha, como alguns alemães foram influenciados na música por essa cultura céltica. A música gaulesa, se a gente for ver, podemos ver esses canais que tem na internet ou em outros meios, como a música gaulesa, a música céltica, ela mexe com a natureza, atrapalha os sons da natureza, tem uma melodia muito gostosa, tem uma melancolia envolvida, ela traz uma pacificação, é muito bacana. Eu gosto de ouvir, ou para trabalhar, para estudar, ou até mesmo para dormir. Isso traz uma paz, porque você se sente inserido numa harmonia. E também, como nós estávamos falando, como arte, a poesia, que os bardos tanto traziam a parte da poesia. Tem uma obra, inclusive, de Villemarque, que ele falava muito das poesias dos gauleses, que essa poesia ela trazia ele fala assim, uma floração céltica. Ela demonstrava como o povo era harmônico. E até podemos dizer assim, será que foram eles que trouxeram as primeiras, vamos chamar, rimas, que provocaram essas rimas tão belas dentro das poesias? Quem sabe? Pode ser que sim, porque a poesia gaulesa parece ter sido inventor das rimas. A gente não podemos afirmar, mas o Leon Denis ele cita isso. Agora, os cantos de guerra também tinham um envolvimento de magnetismo, um envolvimento de amor, de patriotismo, que eram aqueles cantos que chamavam de dentro o povo para ser aquele guerreiro e defender a sua pátria. Tem um livro que é a História dos Gauleses, que eles enumeram algumas outras obras, vamos chamar assim, de arte do povo céltico, tanto na parte teatral e na parte lírica, que podemos dizer assim, foi uma coisa muito bacana. Ele vai citar diversos pontos. Agora, a arte céltica como um todo, a gente pode encontrar em cerâmica, podemos encontrar nas suas armas, em joias, podemos encontrar em várias formas, inclusive em escavações que foram feitas, estava lá impregnada naqueles dolmens, estava impregnada em túmulos, estava impregnada em diversas formas, em diversos objetos, e víamos trabalhos delicados, bem trabalhados. Você vê que era um povo que tinha uma harmonia, tinha um cuidado com a natureza, porque tinha obras de arte também impregnada na natureza, nas árvores, símbolos. Era muito interessante. Todo esse conjunto vai desde a música, poesia, teatro e símbolos e as obras de arte como um todo. Mas a influenciação a gente vai ver agora aí mais à frente. É interessante, né? Que as artes também influenciam muito. Que quando nós estudamos a biografia de Leon Denis, nós vamos ver que Leon Denis é um verdadeiro gênio da poesia. Seus livros, né, são poéticos. Então, nós vamos ver que o gênio céltico ele se manifestava, como você falou, Luiz, através da poesia e da música. E a poesia céltica, nós vamos ver que a poesia é de uma emoção, transmite uma grande emoção e nos passa um aspecto imaterial que transcende a forma, né, literal. Então, esse era o espírito
espírito da poesia céltica que nós encontraremos nas obras de Denis. É uma marca de Denis, né? É uma característica de Denis que nós vamos ver que ele conquistou, construiu, acreditamos, quando ele teve essas passagens por essas tribos, quando ele teve a oportunidade de ser um bardo, né? Desenvolvendo toda essa poesia. Então, agora, nós vamos falar um pouco da influência céltica. Ficou para você, Terezinha? Todos já falaram. Pode contribuir com a influência céltica? Você está sem som. Você está sem som. Agora eu estou com som. Eu disse que podia tentar. Você perguntou se eu podia contribuir, eu disse que podia tentar. O que Leon Denis enfatiza, quando ele fala da influência do pensamento céltico, um aspecto o Luiz já abordou, que é o aspecto da arte, né? E o outro é pelo poder dessa doutrina dos bardos, né? Essa doutrina dos celtas, né? Porque o que ele coloca? Ele diz que o pensamento céltico extrapolou os limites territoriais, e eram grandes os limites territoriais, né? Vamos lembrar que, nessa época, os celtas ocupavam todo o território que é hoje a França, o território que é hoje a Bélgica, né? Ainda pegavam um pedaço da Espanha, um pedaço de Portugal, um pedaço da Itália, e países do outro lado do Canal da Mancha, né? Pegava País de Gales, como é que chama? Escócia, Irlanda. Então, era uma área territorial muito grande. Mas ele chama a atenção porque ele diz assim, essa é uma doutrina poderosa, que pode mudar toda a filosofia, porque ela resolve os problemas da vida e da morte, que são os maiores problemas, não é verdade, gente? Desde que o homem é homem, é entender qual é o papel da vida, o que ele veio fazer aqui, né? E os celtas deram algumas respostas interessantes e diferentes. E nós já viemos falando isso em todos os nossos programas, a gente tem abordado essa questão de alguma forma, né? Ele diz mesmo que na Inglaterra, grandes nomes tiveram sua origem celta. É o caso de Shakespeare, que até me espantou, que também eu não sabia. Ele nasceu e viveu no País de Gales, né? Então, essa expansão do pensamento dos celtas, ele chama atenção para uma outra questão, que é a questão do visível e do invisível, né? Porque ele diz, a maior glória do celtismo será o de revelar às nossas sociedades decadentes, palavras dele, né? A existência desse imenso reservatório de força de vida que nos cerca e que a gente não vê, né? Que é o mundo invisível. A gente não vê, mas como vocês estavam falando há pouco sobre mediunidade, né? As formas de mediunidade são inúmeras, né? E é um canal, é o canal, né, de comunicação entre os mundos visível e invisível. Realmente, eles tinham essa coisa com eles, né, essa facilidade, de poder fazer essa comunicação, e eles utilizavam isso para fazer previsões para a vida diária deles, né? Era um instrumento de vida, né? Muito, muito importante para eles, muito interessante. Vocês lembram, né, aquela história engraçada de que o cara pegava o dinheiro numa vida para pagar na outra? Tem esses aspectos pitorescos, digamos assim, né? E aí, Nilce, não sei como é que você quer fazer. Nós podemos engatar agora na questão da liberdade e do livre-arbítrio. Isso, então tá. Então, vamos lá. Porque, quer dizer, por que a questão da liberdade? Porque a liberdade era a base das instituições, né? A Valéria falou há pouco sobre isso, né? Sobre o papel da mulher, É uma coisa interessante, mas a gente tem que pensar que os celtas não tinham escravos, o que era muito diferente das outras civilizações do seu tempo, né? Vocês lembram que os romanos eles apoiaram as suas instituições no trabalho escravo, né? Então, fizeram de tudo com os escravos, né? Os celtas tinham essa coisa que é muito assim boa, assim, que
que já dá um bom astral para o povo, né? Que é não ter isso, não ter isso. O trabalho era livre, né? As pessoas não tinham essa preocupação. Elas eram iguais, como comentou a Valéria, né? Esse era a base, a base da cultura deles é uma cultura de liberdade. E a liberdade é uma condição essencial para a evolução do homem, né? Do espírito, na verdade, mais do que do homem, né? Então, ele aí junta com a questão do livre-arbítrio, que é uma questão que existe presente na nossa doutrina, assim como existia presente na doutrina dos celtas, né? Quem tiver interesse em ler um pouco sobre isso, tem um artigo muito interessante sobre o druidismo e o espiritismo na Revista Espírita de abril de 1858. Eu lembrei disso porque é de Kardec esse artigo, e Kardec fala exatamente sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Quer dizer, mostrando as similitudes entre a doutrina espírita e a doutrina celta, né? Então, na verdade, a questão do livre-arbítrio se baseia no princípio da liberdade, mas no princípio da responsabilidade, né? Isso nós todos sabemos, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E temos liberdade de fazer escolhas conforme o nosso nível evolutivo, né? Quanto mais a gente evolui, mais o conceito de liberdade se expande para nós e mais escolhas nós podemos fazer, até o ponto em que não precisaremos, provavelmente, em planetas muito avançados, que não é o caso do nosso, mas onde não precisa existir uma justiça tão preocupada em normatizar a vida do cidadão, como é no nosso caso, porque é preciso que as pessoas tenham limite, né? E esse limite nem sempre o bom senso indica, porque nem sempre as pessoas têm bom senso, né? Mas sobre a questão da liberdade, o Luiz falou uma coisa muito interessante, porque agora eu vou falar das tríades, de 3 tríades que que Denis traz nesse capítulo. E o Luiz lembrou do princípio da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Também concordo com você, me parece muito que isso traz a origem deles, né? Porque nós vamos ver agora que uma coisa que Denis... e por que ele traz as tríades? Porque ele diz que o princípio da liberdade vem desde a primeira tríade, e são muitas, viu, gente? Tríade é o que não falta, porque as tríades são os ensinamentos da doutrina deles. É assim que eles se expressam, né? E por que 3? Porque 3 para ele era um número sagrado, era um número mágico, né? Todas as tríades têm 3 aspectos. Então, as tríades que ele traz são as 22, 23 e 24. Na 22, ele diz simplesmente o seguinte: 3 coisas foram simultaneamente criadas: o homem, a liberdade e a luz. Razão pela qual ele vem dizendo que a liberdade está sempre na base de tudo, desde a criação do homem, né? Na tríade 23, ele complementa dizendo: isso não é nem Leon Denis, são as tríades dos druidas. O homem tem 3 necessidades importantes: sofrer, progredir, renovar-se, que é progredir, e escolher, que é o exercício da liberdade, né? Então, a escolha está determinada pelo quanto progredimos. É isso que essa tríade vem nos dizer. Quanto mais nós progredimos, mais conscientes estaremos e melhores serão as nossas escolhas. E na tríade 24, ele diz: o homem tem 3 alternativas. O Abrede, vocês já ouviram a gente falar, que é o plano das reencarnações, né, que são onde estão os planetas de provas e expiações, como isso nós conhecemos bem. O Guinfid, que é o plano dos espíritos superiores, que corresponde na nossa escala de mundos, né, conforme está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, aos mundos mais adiantados, aos espíritos mais adiantados, os espíritos felizes, os espíritos, né? E o terceiro aspecto é interessante porque ele diz: tudo estando em equilíbrio, o homem pode unir-se ao bem ou ao mal, conforme a sua vontade. Então, essa eu acho que é assim, a decisão básica,
né, mais importante do exercício do nosso livre-arbítrio é escolher entre o bem e o mal, né? E que nem sempre, né, a gente é feliz nessa escolha ou consegue discernir isso com bom senso. E ele vai terminando esse capítulo falando de um outro aspecto que eu achei muito interessante, é que ele diz que ninguém está sozinho, que cada um de nós pertence a um grupo espiritual. Eu achei isso tremendamente consolador, sabe, gente? Ele diz assim, uma família de almas em que todos os membros são solidários e evoluem em comum, ou seja, nós pertencemos a uma família dessas, cada um de nós. Cada grupo de almas é dirigido por espíritos nobres, espíritos eminentes, espíritos em estado angélico, né? Ele diz no círculo de Guinfit, de onde eles irradiam a sua sabedoria para todos os membros dessa família, porque é interessante que é uma família cujo recorte abrange todos os estágios evolutivos. Então, uma família que tem desde o espírito mais atrasado até o espírito celeste, né? Então, nós pertencemos a um grupo desse, gente. Olha que coisa boa. Quem sabe o nosso dirigente não é Leon Denis, não é doutor Bezerra. Você já imaginou isso? Que delícia! E aí ele termina dizendo uma outra coisa que eu achei muito bonita. Ele diz, Deus, quando cria a alma, a cada alma nova, ele insere uma parcela de gênio, e que chama Awen, A-W-E-N. Olha bem o que é esse Awen. Esse Awen é o deixar fluir, é o divino em nós. Sabe aquela parcela de Deus que nós temos dentro de nós? É o Awen. Então, é isso que ele fala quando ele termina o capítulo. Ele diz, essa parcela de gênio vai se desenvolver na sequência dos tempos, à medida que a gente vai evoluindo, e ela, de uma pequena centelha, ela vai ficar uma luz imperecível, que é como nós vamos chegar. Né? Coisa boa, gente, nós vamos virar uma luz, olha que maravilha. Então, é isso. É assim, e com essa pérola, realmente uma pérola, ele encerra esse capítulo. Nem lembro mais qual é o número do capítulo 10, né? Capítulo 10. O capítulo 10. Luz, né? O capítulo 10, exato. Brilha a nossa luz. Brilha a nossa luz. E a nossa luz. A nossa luz brilhará à medida que formos desenvolvendo os nossos atributos, as nossas potências, que são as diferentes centelhas, né, concedidas por Deus a cada criatura. Então, agora vamos para o capítulo 11. A própria Terezinha bateu o martelo, né? Encerrou o capítulo 10. Então, vamos para o capítulo 11. Que é o segundo e último capítulo da noite de hoje. Que faz parte da terceira parte já, a terceira e última parte da obra, né? Então, esse capítulo tem como título a experimentação espírita. Só que o nosso Leon Denis, ele faz uma comparação acerca da experimentação, como era a experimentação no mundo céltico. Aí depois ele trata como era a experimentação espírita na sua época. Então, vamos falar um pouquinho como ocorria essa experimentação, essa relação com os invisíveis no mundo céltico. Nós sabemos que no mundo céltico, quem organizava essa comunicação eram os druidas, né? Nós estamos lá, os druidas. E os druidas, nós vimos em encontros passados que não havia hereditariedade para que você pudesse participar, ingressar nesse grupo, vamos colocar assim, de religiosos. Não era. Não era assim que era feita a escolha. Porque em outras sociedades da época, né, a aristocracia da família, né, a consanguinidade, caso você tivesse um druida na família, ou um religioso, um sacerdote, você poderia ingressar, né, nessa classe. Mas entre eles, não. Nós ouvimos essa noite acerca da liberdade, acerca, né, da parte política, do direito ao voto. Então, o cidadão era respeitado em seus direitos.
Então, como se dava o ingresso nesse grupo tão seleto, né, dos druidas? Então, nós vamos ver que se dava através de uma escolha que ocorria através de um treinamento que eles passavam, um treinamento somente intelectual, somente aquisição de conhecimentos, nada disso. Era também um treinamento moral. Então, vocês vejam só, a pessoa era indicada após um treino intelectual e um treino moral. Prolongado ou curto, breve? Não, prolongado. Nós vamos encontrar em algumas obras, colocando 19 anos, 20 anos, outras 12 anos. Então, nós vamos ver que realmente o iniciado, ele se preparava. E esses estudos abarcavam várias exigências e um currículo profundo e complexo. Vamos apresentar o exemplo da Irlanda, porque cada tribo, cada comunidade tinha um regulamento diferenciado. Os druidas gauleses, tinham os druidas, né, das Ilhas Britânicas, então tinha os druidas daquela parte, né, da Península Ibérica, né, da Ásia Pequena, que hoje é Turquia e tudo mais. Então, cada um tinha seu regulamento, cada um tinha seu currículo. Nós vamos apresentar o exemplo do currículo irlandês. Lá na Irlanda, para que você pudesse concluir essa parte iniciática e se tornar um ovade, um druida, um bardo, você precisava estudar ao longo de 12 anos. No final desse período, o que você tinha que ter memorizado? Nós anotamos aqui, que achamos bastante curioso, 95 contos, 175 histórias, 100 poemas, 120 orações, mais as tríades, mais ou menos em torno de 320. E fora isso, o alfabeto, né, a escrita, que era uma escrita restrita a essas classes, né, os druidas, né? Alguns autores colocam que os druidas se dividiam em ovades, bardos e druidas, outros não, mas vamos colocar dentro dos druidas. Então, nós vamos ver que, uma vez que a cultura era eminentemente oral, então havia uma escrita, logicamente simbólica, e essa escrita simbólica eles davam o nome de Ogham. E era uma centena de combinações, apesar que os símbolos eram poucos, eram em número mais ou menos de 24. Mas as combinações para a escrita eram mais ou menos mais de 100 combinações. Ainda tinha esse troquinho para memorizar. Então, eles treinavam esse atributo do espírito, memória, e treinavam com profundidade. Tanto é que, quando nós estudamos a biografia de Leon Denis, nós vamos verificar que Leon Denis tinha uma excelente memória, e algumas obras ele escreveu parte da memória, extraindo, né, registros que ele acumulou em sua memória, né? Então, nós vamos ver que vem dessa experiência como bardo. Então, nós vamos ver que era realmente uma preparação complexa, não era tão fácil. E na parte das cerimônias, como era a participação desses iniciados? Então, nós vamos ver que, além dessa preparação profunda, né, e longa dos iniciados, eles poderiam ser admitidos nos ritos sagrados para participarem, assistirem da comunicação com os espíritos superiores. Mas era apenas assistir às comunicações e ficarem deslumbrados? Não. Eles exigiam que os iniciados praticassem os ensinamentos que eram recebidos
do mundo invisível. Porque tinha que ocorrer também a transformação moral. Então, vocês vejam que esse trabalho, né, esse desenvolvimento realmente promovia uma transformação moral no ser, aquele ser, né, que abraçava esta causa. E essas comunicações que eram recebidas dos espíritos superiores, assim Denis coloca, o público tinha acesso, o povo tinha acesso, tinha sim, mas de uma forma mais concreta e figurada, adaptada ao conhecimento limitado da grande maioria. E aí Denis traça um paralelo com a sua época, como era o desenvolvimento, como ocorria a experimentação espírita na sua época. Então, ele diz que, na sua época, as pessoas não se preocupavam muito com os estudos, com os cuidados, não tomavam precauções para iniciarem comunicações com o mundo invisível. E como não estudavam, como não buscavam orientação, desconheciam do grande perigo, porque nós somos envolvidos, nós vivemos mergulhados num mundo invisível que somos cercados pelos invisíveis. E muitos deles, dependendo da nossa sintonia, irão influenciar nessas comunicações, ocorrendo muitas mistificações e até mesmo processos obsessivos. Então, nós vamos ver que hoje, no meio espírita, já ocorre de forma diferente. Ocorre quase semelhante, né, a uma preparação para você ser um druida. Você tem que estudar, você tem que desenvolver-se, você tem que conhecer, né, você tem que maturar os conhecimentos para iniciar a prática mediúnica. Então, nós estamos caminhando para um processo de experimentação espírita mais consciente. Mas não é o que ocorre nos outros segmentos espiritualistas. Nós sabemos que há outros segmentos que também compactuam com a mediunidade, né, vivem essa experimentação de forma intensa, porém, muitos segmentos não têm o cuidado de se resguardarem dos reais perigos que essa comunicação promove, quando não temos a orientação adequada. Então, Leon Denis, nesse capítulo 11, ele discorre acerca da experimentação espírita da sua época, porque essa foi sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Mas nós encontraremos em outras obras que nós agrupamos no bloco experimental, que são justamente as obras que tratam deste assunto, e nós abordaremos, que é o Além a Sobrevivência do Ser, um livrinho que o nosso Luiz adora, né? Que é o Espiritismo e as Forças Radiantes, tem os Espíritos e Médiuns, e um livro muito conhecido no movimento No Invisível. Então, nós fizemos um breve resumo, porque nós ainda teremos oportunidade de trabalhar de forma profunda esse tema experimentação espírita nesse bloco intitulado Bloco Experimental, que trataremos desse assunto. Então, nós encerraremos aqui a apresentação dos 2 capítulos. Vocês têm considerações acerca do tema? Querem complementar alguma coisa? Luiz, Valéria, Terezinha, não? Então, vamos. Então, nós temos 2 perguntas, né, que nós recebemos. A primeira, dos pontos básicos do Espiritismo, quais o povo céltico tinha em comum com a doutrina? Nós respondemos isso nos encontros passados, né? Foi respondido sobejamente. Mas deve ser um companheiro que deve estar chegando agora, não é mesmo? Então, vamos responder.
Quais são os pontos em comum com a doutrina espírita? Qual a similitude entre a doutrina espírita e o druidismo? Quem pode responder? A reencarnação, né? Eu acho que é a maior semelhança, né? Hoje a gente viu, né, o livre-arbítrio. Que mais, Luiz? O livre-arbítrio é muito importante, porque você é responsável pela sua construção. Ele bota ali naquele, acho que é o segundo ou terceiro que você leu, o 23, o 20, que ele fala lá do renovar, recomeçar. Você está. Ele fala assim, mas também sofrer. A gente vai acabar com ele sabendo essas tríades de cor, vamos virar bardo. Nós 300 e pouco. Na semana passada, falamos do programa inteiro, entre dois pontos, né? A imortalidade da alma e a reencarnação, que a Terezinha falou. Foi o programa passado inteiro, né? Sobre esses dois pontos. Não é isso? E a outra questão é, por que toda essa cultura foi perdida? Quais fatos, deve ser fatos, né? Quais fatos que ocorreram para isso acontecer? Também já tratamos nos encontros passados, mas podemos responder. E aí? Só no primeiro, assim, vou falar uma coisa, vocês complementam, por favor. É uma doutrina de difícil, assim, de você controlar. Então, quer dizer, para Roma entrando para controlar aquele povo, ela não pode deixar essa cultura de liberdade dessa maneira. Você tem que criar uma cultura de um domínio, de um imperador, sobre a tutela, como a Terezinha colocou muito bem, a questão dos escravos. Então, você entra, você não pode ser um igual ao outro. É quase como criando castas de sociedade. Não é a casta da Índia, mas é casta de sociedade. Eu sou imperador, eu sou a parte do Senado, eu sou a parte do clero. Isso foi acho que impõe. E a outra parte do que veio depois nas questões do clero, quando veio da Igreja Católica e outras religiões, você cria um intermediário entre você e Deus. Para eles que acreditavam na comunicação dos espíritos, não tem intermediário. Quem são os intermediários? São os próprios espíritos. Mas quando você coloca, por exemplo, na igreja, você tem os intermediários eleitos pelo homem para se comunicar com Deus, aí você cria um domínio e um medo e acaba com essa cultura de liberdade. É verdade. Exato. Exato. Mas só que a cultura ela não foi perdida. Né? Tanto é que ela está sendo resgatada agora. Né? Então, ela não foi perdida. E como o Luiz colocou, houve vários invasores, né? Várias invasões. Então, eles sofreram várias influências. Primeiro foi do Império Romano, né? Então, após o Império Romano, nós temos o cristianismo, né? Vamos colocar catolicismo entrando com toda a sua força. Nós temos os anglos, os saxões, nós temos os francos, não é mesmo? Então, foram várias e várias invasões sofridas, né? Que ocorreram naquela área, e depois nós vamos ver o Tribunal do Santo Ofício. Então, nós vamos ver várias comunidades que praticavam, né, essa doutrina pura, que foram dizimadas, inclusive pelas cruzadas. E aí nós vamos ver o druidismo caminhando de forma silenciosa através de diferentes grupos gnósticos, e conseguiu atravessar todos esses séculos e chegar, né, até o dia de hoje. Então, a cultura não foi perdida. Houve um silêncio na sua expressão mais ostensiva, né? Mas ela Valéria até colocou, né, no CEA, ela colocou das mulheres, fico imaginando aquela natureza toda, eles tinham remédios da natureza que eles tiravam, faziam toda manipulação de todos os ingredientes da natureza. Vem a outra cultura, chama aquilo de magia, de alguma outra coisa, e a pessoa vai para a fogueira, quer dizer, então ela se esconde, ela sai com todo... vai se escondendo, vai se perdendo um pouquinho, de alguma forma não aparece. Exatamente. Se a gente considerar o tanto quanto eles foram massacrados,
a gente ter esse conhecimento preservado até hoje, né? Porque tem o panceltismo, né? O novo celtismo, que está aí, todo ano eles fazem um congresso, todo mundo vai. Então, isso aí é uma coisa que é uma preocupação que eles têm, né? De preservar os aspectos básicos da doutrina. Eu acho muito interessante. Então, queridos irmãos, queremos agradecer, né? Nós vamos para a nossa prece final, né? E depois, após a prece final, as nossas últimas considerações, tá? Então, vamos para a prece. Senhor Jesus, mestre amigo de nossos corações, aqui estamos, com o nosso pensamento ligado a Ti, a Tua doce figura, que vela pelo nosso planeta, pelas nossas vidas e pelos nossos espíritos, Senhor. Agradecemos o estudo da noite de hoje, a proteção das falanges do bem, da paz e da luz de Leon Denis, e pedimos, Senhor, que os ensinamentos dessa hora possam sedimentar em nossos corações e nossas mentes, para que possamos ter as referências melhores de como devemos ser, da doutrina espírita, do comportamento, da educação espiritual. Que possamos ser, Senhor, cada vez mais, fazer por merecer, ser chamado filhos de Deus, por compreendermos a mensagem dele, através de teus ensinamentos e das tuas atitudes e das tuas mensagens. Brilha a vossa luz. Eu venci o mundo, não temeis, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. E tantas outras mensagens tão queridas que acalmam nossos corações em momentos tão difíceis, que elas possam ser lembradas por nós a todo instante, para que lembremos sempre que o caminho é o seu, que o caminho é o te seguir. Sustenta-nos, agradecemos a presença de todos, envolve cada um de nossos ouvintes, amigos que estão nos ouvindo também, que eles possam ser embalados pelo teu abraço misericordioso e sustentados nas suas lides diárias. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, queridos amigos. Obrigada, Tavares, por esse espaço na Web Rádio. E que Deus nos abençoe, que possamos estar juntos na próxima semana, estudando os 2 últimos capítulos da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Para quem puder efetuar uma leitura prévia, serão os capítulos 12, resumo e conclusão, e o capítulo 13, mensagens dos invisíveis. Queridos irmãos, até a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Luiz. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem juntos, obrigado pela vibração, com a emoção dessa prece linda que a Valéria fez, que nós vamos encerrando aqui. Espero contar com vocês no fechamento desse capítulo, desse livro, na semana que vem. Um grande abraço, boa noite a todos e boa semana. Terezinha. Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma alegria sempre. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos abençoar nesse trabalho. Agradecemos a Leon Denis e agradecemos à Web Rádio, na pessoa do Tavares, pelo acolhimento. Gente, muito obrigada a vocês, viu? E até a próxima quinta-feira, quando a gente vai se despedir do Gênio Céltico. Valerinha? Boa noite a todos, obrigada pela participação, pela audiência, pelas vibrações positivas que sustentaram e sustentam o nosso trabalho, nosso estudo, que possamos estar aqui na próxima semana todos juntos, mais uma vez, estudando o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana.